Olá, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o magnetismo. Então, nós estudamos a eletricidade, começamos lá com a eletrostática. Eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso. Depois nós fomos para eletrodinâmica, onde nós estudamos o efeito das cargas em movimento, estudamos aí a definição de potência elétrica, diferença de potencial ou tensão, corrente elétrica, estudamos também sobre circuitos elétricos, energia consumida, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o magnetismo. Vamos entender os conceitos básicos do magnetismo, vamos estudar e também vamos estudar sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Então, a gente começa a entender a relação entre magnetismo e eletricidade, ok? Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje, então, vai ser conhecer os conceitos básicos do magnetismo, as características de um ímã e como calcular o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, ok? Pessoal, então a história do magnetismo começou com um mineral chamado magnetita, que é essa imagem aí que eu mostrei, coloquei aí para vocês. Então, ela foi a primeira substância com propriedades magnéticas conhecida pelo homem. Sua história anterior é obscura, mas seu poder de atrair o ferro já era conhecido séculos antes de Cristo. A magnetita está amplamente distribuída no mundo antigo. Os depósitos mais abundantes ocorriam na região chamada de Magnésia, localizada no que hoje é a Turquia. A palavra magneto é derivado de uma similar grega que diz ter vindo do nome dessa região. Ok? Pessoal, então o William Gilbert, esse aí da ilustração, foi um dos primeiros cientistas a estudar o magnetismo de acordo com o método científico. Ou seja, o magnetismo, os fenômenos magnéticos, eles já eram conhecidos desde a antiguidade, como eu disse anteriormente. Mas um estudo a partir de um método científico mesmo ocorreu aí com William Gilbert, ok? Ele descobriu que a Terra se comportava como um grande ímã. Estudos anteriores sobre o magnetismo terrestre também foram conduzidos por Carl Friedrich Gauss, autor de uma das equações que fundamentam o eletromagnetismo. Ok? Além desses, diversos experimentos foram realizados por André Marie Ampère, ok? Que é o mesmo aí que estudou sobre a eletricidade e é derivado do nome dele que vem a unidade de medida de corrente elétrica, né? Que é o ampere, certo? Pessoal, então, Aurest é um outro cientista aí, né? Eu não sei muito bem como pronuncia esse sobrenome, mas ele foi o primeiro cientista que percebeu a relação aí entre o campo magnético e a corrente elétrica. Então, quando ele posicionou uma bússola próxima a um circuito elétrico simples, ele percebeu que a agulha imantada da bússola sofria deflexões quando existia a corrente elétrica no circuito. E se a corrente fosse interrompida, a agulha voltava à sua posição normal, apontando sempre para o norte geográfico. A única explicação possível para a deflexão sofrida pela agulha imantada era a presença de um campo magnético que concorria com o campo magnético terrestre. Assim, ele concluiu que as cargas elétricas em movimento geram um campo magnético, ok? Então, nós vamos estudar isso daí. Então, tem o experimento dele, né, onde ele mostra aí, um ímã, e quando há uma corrente elétrica, um campo magnético ele é gerado, e vice-versa, ok? Agora nós vamos falar sobre algumas propriedades dos ímãs. A primeira propriedade dos ímãs, a primeira característica aí é que todo ímã ele é composto por dois polos, o polo norte e o polo sul. E entre polos opostos nós temos a atração.
Então, norte com sul, atração. E repulsão entre polos iguais. Então, para ser um ímã, por menor que seja, é necessário que ele tenha dois polos, ok? Então, sempre nós vamos ter um dipolo. Observe aí que as linhas de campo, se observar essas setinhas aí, elas sempre ocorrem. Elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, esse sempre vai ser o sentido aí das linhas de campo magnético, ok? Do polo norte para o polo sul. Outra propriedade dos ímãs é que os polos são indivisíveis. Então, ou seja, é impossível isolar um polo norte de um polo sul. E por mais que você pegue uma barra de um ímã e fracione ela em 1000 porções, enésimas porções, sempre, cada pedacinho daquele ímã vai ter um polo norte e um polo sul. Então, observe aqui na figura, eu tinha uma barra, um único ímã, eu dividi ele em duas, então surgiu um polo norte e um polo sul em cada uma das barras. Então, de um ímã originou dois e cada um desses originou outros dois. Então, é impossível separar um dos polos, ok? Eu nunca terei só o polo sul ou o polo norte isolado. Agora vamos falar um pouco aí sobre o campo magnético. Então, o campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer força sobre as cargas elétricas em movimentos e em materiais dotados de propriedades magnéticas. Como o campo magnético é uma grandeza física vetorial, a unidade de medida é Tesla, representado pela letra T maiúsculo. Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais quanto aquele gerado por ímãs artificiais são resultado da movimentação de cargas elétricas no interior do ímã. Pessoal, então vamos falar um pouquinho aí sobre as linhas de campo magnéticos ou também linhas de indução. Então, elas são representadas pela tangente do vetor campo magnético naquela região do espaço. Algumas propriedades dessas linhas são que elas sempre são fechadas, uma vez que não existe monopolo magnético. Como eu disse para vocês, é impossível separar aí o polo norte do polo sul. E elas sempre emergem do polo norte magnético e sempre emergem no polo sul magnético, bem como o vetor de campo magnético sempre aponta no sentido do norte magnético, ou seja, sempre sai do polo norte e vão para o polo sul. A densidade delas indica a intensidade de campo magnético naquela região. Então, nós também vamos aprender aí a calcular a intensidade de campo magnético mais para frente, ok? E uma última característica é que elas nunca se cruzam, beleza? Então, vamos falar também do campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Como nós vimos anteriormente, Oert percebeu aí a relação, entre campo magnético e corrente elétrica. Ele viu que um campo magnético gera uma corrente elétrica e vice-versa, que uma corrente elétrica gera um campo magnético porque ele percebeu a perturbação aí na bússola. Então, quando uma corrente elétrica percorre um fio retilíneo, um campo magnético circular, como representado aí na figura, forma-se ao longo de toda a sua extensão. As linhas de indução desse campo são concêntricas em relação ao fio. O seu sentido é determinado pela regra da mão direita, que nós vamos aprender agora. Ok? Então, na regra da mão direita, nós sempre pegamos, como é a regra da mão direita, nós precisamos pegar aí a nossa mão direita e nós sempre vamos colocar o polegar no sentido da corrente elétrica. Então, aqui, como eu estou espelhado, vai ficar ao contrário. Então, a setinha, ela está apontando para cá. Nós temos aí uma setinha apontando para a direita e aí
os demais dedos indicarão as linhas, né, do sentido aí do campo magnético. Então, regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, os demais dedos vão indicar. Ok? Nós vamos ver também sobre os símbolos. Nós vamos ver que quando eu quero determinar que o campo magnético ele está entrando, o símbolo é uma bolinha com X no meio. E quando ele está saindo, é uma bolinha com um pinguinho no meio. Mais para frente eu vou mostrar essa ilustração aí para vocês. Então, para calcular, importante essa equação aí, para calcular o campo magnético produzido por uma corrente elétrica, denotado pelo símbolo B, pode ser calculado da seguinte forma. Então, o campo magnético, que é representado pela letra B maiúsculo, unidade de medida vai ser o T maiúsculo, Tesla, é igual a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio vezes π vezes a distância do fio, ok? Raio não, a distância do fio. Pessoal, então aqui nós vamos entender o que eu estava falando a respeito da regra da mão direita. Então, na regra da mão direita, vocês sempre vão pegar a mão direita e colocar o dedão no sentido da corrente. Então, observando esse fio A aí, que ele é percorrido por uma corrente e linha. Então, observe que a corrente, nós temos a setinha aí vermelha da corrente elétrica, ela aponta para baixo. Então, o campo magnético de BA, a esquerda do fio, ele é entrando. Observe que, olha, eu tenho o fio e quando eu vou abraçar, então, a minha esquerda, eu tenho que os meus dedos estão entrando e a minha direita eles estão saindo. Então, esse símbolo, observe que o BA, à minha esquerda, nós temos o símbolo aí de uma bolinha com um xizinho, significa entrando, e no BA, a minha esquerda, em 1 aqui, ele está saindo, ok? Então, esse é o símbolo aqui, deixa eu pegar. Esse aqui é o símbolo quando o campo magnético está entrando e esse é o símbolo para quando o campo magnético está saindo, ok? Professora, o porquê desse símbolo? É como se você imaginasse uma setinha. Então, essa setinha aqui, ó, em BA, é a bundinha da seta. Então, você vai ver ali só a bundinha da seta. Então, você vê só um xizinho. E aqui é a cabecinha da seta. Então, você só vê um pinguim. Então, um pinguim representa saindo e o xizinho reentrando. Vamos ver aí no fiozinho, no outro fio. Aqui fica uma posição complicada para mim. No fio B, observe, é o dedão para a direita, ok? Não se esqueça que aqui eu estou espelhada. Então, quando eu falo para a direita, eu estou analisando a minha direita, ok? Então, dedão para a direita. Então, quando os dedos, né, embaixo eles vão estar entrando, então eu tenho uma bolinha com xizinho e em cima ele está saindo, ok? Tranquilo? Deu para todo mundo entender? A respeito da regra da mão direita é prática. Nós temos aí mesmo que praticar, beleza? Então vamos entender agora como que calcula o campo magnético em uma espira condutora. Então eu coloquei aqui, né, uma ilustração de uma espira condutora. Então o espira condutor é quando eu pego um condutor e moldo ele de maneira circular, certinho? Nesse caso aqui, a regra da mão direita ela é a seguinte. Os dedos, os demais dedos, 4 dedos, eles vão no sentido da corrente e o dedão ele vai nos mostrar o sentido do campo magnético, ok? Então, os demais dedos no sentido da corrente, nesse caso aqui nós temos o dedão aponta para o meu lado, então ele é saindo. Para calcular o campo magnético em uma espira condutora, nós temos aí, né, que é B,
o campo magnético é igual à permeabilidade do vácuo, a constante de permeabilidade no vácuo, vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio da esfera. E nós também podemos calcular o campo magnético de uma bobina ou solenoide. Também coloquei uma ilustração aí para vocês do que uma bobina ou solenoide, ok? Então, nós temos aí que o campo magnético é igual a N vezes a constante de permeabilidade vezes a corrente dividido pelo L, que é o comprimento do solenoide, ok? Lembrando que a unidade de medida é Tesla. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente determinar aí a corrente elétrica. Aliás, a gente determinar o sentido do campo magnético nessas situações. Pessoal, mais uma vez, lembre-se que vocês vê a minha imagem espelhada, ok? Então, observe na letra A. Nós temos uma corrente elétrica e ela está apontando para cima. Ele quer que você determine aí o campo magnético nesse pinguinho aqui, ó, no ponto P. Então, o dedão aponta para cima, ok? A corrente elétrica para cima. Nós temos um fio aqui, então, ó, para cima. Em P, ele vai estar o quê? Ele vai estar entrando. Observa, eu coloco aqui P entrando, ok? Só um minutinho que eu vou pegar um fio aqui, ou algo que assemelhe a um fio para que vocês entendam melhor. Pessoal, então aqui ó, nós temos esse condutor, essa régua. Então, nesse caso aqui, nós temos uma corrente, aqui eu tenho o ponto P, lembrando que eu estou espelhada, e eu tenho uma corrente elétrica para cima. Então, em P aqui, ele vai estar entrando, ok? No ponto P, que está à minha direita. Então, no ponto P aqui, o campo magnético, ele é entrando. Então, vai ser uma bolinha com o X no meio, ok? Em B, o condutor está da seguinte forma. E a seta, ela está apontando para a minha direita. Então, aqui por baixo, né? Ó, meu dedão para cá. Então, entra aqui. Em P, nesse caso, ela está saindo. Então, ó, bolinha com pontinho no meio. Em C, olha, agora o meu condutor, ele está saindo, ele está nesse sentido aqui, ó, saindo, né? A mesma representação que vale para o campo magnético vale para o sentido da corrente elétrica. Então, ele está saindo, ok? Então, se ele está saindo, vou apontar o meu dedão para cá, certo? Então, ele girando. Então, no ponto P aqui, a setinha ela vai estar para cima, ok? Nesse outro caso aqui, já tem o contrário. Ó, a corrente elétrica, ela está entrando. Ela está no sentido entrando, a bundinha para cima. Então, se ele está entrando, meu dedão entrando, então no ponto P, a setinha ela vai ser para... Eu tenho aqui no caso, ó, tá entrando nesse ponto aqui, ela vai apontar para minha esquerda, ok? Vamos para a letra E. Na letra E, eu tenho o condutor, ele tá assim na horizontal, corrente para cá, meu dedão no sentido da corrente, então aqui ele está entrando, do outro lado está, então se aqui está entrando, do outro lado saindo, ok? E assim por diante. Então, essa é a regra da mão direita. Pessoal, regra da mão direita, o segredo é praticar. Muita prática para que vocês consigam entender como ocorre, certinho? Não esqueçam de responder a chamada.
comentar no vídeo, assistir a aula no mesmo horário, responder a chamada no mesmo horário da aula, porque senão às 12 horas nós fechamos o grupo e quem não respondeu fica com falta. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Não fique com dúvidas, porque nós vamos começar os cálculos e essas regras da mão direita aí são muito importantes que vocês aprendam. Então, beijo, espero que estejam bem. Até a próxima aula.